Vamos lá, galera. Muito boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Barreto, eu sou da Success. O nosso negócio é rádio, o nosso negócio é mídia. E estamos aqui com mais um bate-papo. Cabral, Marcelinho Cabral já na área, com mais um bate-papo aqui nessa noite de quinta-feira. Semana que vem já chegando o Natal. E é isso aí, né? E o ano de 2020 já está indo embora. Hoje, nesse bate-papo, a gente vai ter uma conversa muito bacana com duas pessoas muito legais. Dois profissionais que estão arrebentando no mercado, que já têm uma história de sucesso já fantástica. E eu não vou nem perder muito tempo. A primeira já está na área, nessa quinta-feira, Cláudia Montanha. 17 anos de experiência, Glaucia. Como é que você está? Tudo bem? Tudo jóia, e você? Se Primeiro, você me obrigada per... pelo convite. Não, imagino, eu que agradeço. Se você me permite fazer uma alusão com o seu sobrenome, Bora né? lá. Montanha. Você praticamente escalou uma montanha aí durante 16 anos, É onde no pé verdade, da montanha aí a gente poderia dizer que você começou como assistente, é né? verdade. Você chegou a Comecei coordenadora. como estagiária, Então, é verdade. bem no pé mesmo, né? Aí Exatamente. no nível zero, né? Né? É verdade, é verdade. É Começou verdade, como exatamente. estagiário, depois você foi assistente, coordenadora, supervisora, gerente, chegou no cargo de diretora. Sem contar que de coordenadora até diretora foram 3 anos de caminhada, né? Três Eu anos, acredito que você exatamente. deve ter pego algumas pedras no caminho, mas pegou uma vista bonita na subida da montanha, né? Acredito É, eu. é verdade. E eu tive a honra do Gaion fazer parte de uma parte dessa história, né? Com meu chefe. Então, muito legal poder hoje estar numa discussão dessa com ele, que é um cara que eu admiro bastante. Exato. E você chegou como diretora geral. Você teve um crescimento meteórico. Daqui a É, o que pouquinho eu vou te perguntar sobre a Convert, mas eu queria saber qual foi o segredo. Então, vou te contar. Primeiro, gente, desculpa se a tela estiver assim, mas o meu suporte não estava funcionando, tá? Então, nós vamos no ao vivo aqui improvisando. Eu vou te dizer uma coisa, assim, eu acho que muito trabalho. Eu tive a sorte de encontrar pessoas muito queridas. Eu acabei de ver o Paulo escrevendo o É. Gulão, que a gente chama de Aliás, Gulão, que eu tive. isso! Então, assim, já cada um que comentar eu souber o passado, eu vou comentar aqui também, tá, Gulão? Então, assim, o Gulão foi um dos caras que o que poucas pessoas sabem é que eu fiz estágio na Bates, né? Então, vou aproveitar que o Gulão respondeu aqui e vou envolver ele nessa história. Eu trabalhava numa empresa já há 9 anos como coordenadora de business plan. Então eu fazia planos, projetos de negócio. Um dia eu ouvi falar sobre mídia, fiquei super interessada, mas eu precisava pagar conta, né? Vinha de uma família que precisava da minha renda em casa. E aí eu tive uma oportunidade na Bates Brasil de fazer um estágio. Foi lá Era ali que na eu... Marginal. Era ali na Era Marginal, na Marginal, exatamente, na na Marginal. esquina da Bandeirantes. Exatamente, na esquina do Bandeirantes, aquele prédio que era muito legal, inclusive. E Muito. lá, eu cheguei lá, fui super bem recebido. O Glão era uma dessas pessoas que me receberam super bem. A Aline Moda, mas, gente, então, assim, as pessoas me Aline receberam. Moda. Pois é, Aline Moda, caborável. Então, assim, que me receberam super bem. E ali eu comecei a aprender. Então, assim, eu tive pouca dificuldade de entender sobre mídia, porque a minha trajetória era: eu me formei em processamento de dados, como curso técnico que existia naquela época. Depois eu fiz faculdade de administração e publicidade. Então, para mim, as ferramentas de mídia pareciam muito familiar, mesmo que eu nunca tivesse mexido nelas, porque tinha um pouco a ver com toda essa trajetória. Então, ali, muitas pessoas me ajudaram, foram super importantes para minha carreira. Acabou o estágio de um mês, porque eu precisava pagar conta, né? Então, foi um pedido de um mês mesmo. E depois eu recebi uma proposta para voltar para a Yang no dia da fusão. E aí foi muito legal você ter perguntado sobre isso, Barreto, porque assim, eu já tinha um plano de carreira, então tenho ele guardado até hoje onde eu estava. Tinha um plano de carreira que eu estava indo para o segundo ano. Quando o meu telefone tocou que era Yang, eu fiquei muito feliz. Cheguei na agência muito feliz. Eu era uma das poucas pessoas felizes porque eu cheguei no dia da fusão. Olha Então eu não só. sabia muito bem o que significava uma fusão, não tinha nenhuma caixa para abrir, estava feliz que eu era contratada. E ali começou a minha história e hoje fazem 20 anos em propaganda, assim. Muito legal. Maravilha. Você Pois é, menciona no seu LinkedIn que você se considera apaixonada e comprometida por resultados. Tá aí o exatamente. segredo Eu vou, dessa.
Eu acho que esse é o segredo, sabe? Porque poucas pessoas sabem na minha vida que assim, eu comecei mesmo vendendo coco na rua, né? Mas esse vale uma outra live. Ué, sério? É verdade, eu vendia Coco coco ali na rua na. em São Paulo ou coca na praia? Não, em São Paulo, na Em rua, na São Avenida Paulo? Angélica, no parque ali em Buenos Aires. Então, eu vendia ali, tinha um carrinho de coco, e ali eu vendia, depois eu consegui um emprego, e quando eu fui trabalhar em agência, eu estava saindo dessa fase, assim, né? Então, porque durante Sensacional. muito tempo eu fiquei cruzando os dois empregos, né? Porque, assim, como onde eu trabalhava eu precisava compor renda, então eu fazia isso. E aí sempre foi essa coisa de paixão por resultado, por quê? O que que eu percebia? E aí vem daqui muito essa história, assim, quando eu vendia coco, eu percebi que as pessoas, elas comprava, mas eu falei, se eu explicar o benefício do coco, vai ser outra pegada. Então eu lembro que eu chamava Cocomania, aí eu fazia folhetinho dos benefícios do coco, aí para distribuir na rua. Então sempre foi assim, se eu fizer isso, eu acho que eu consigo atingir resultado. Então sempre foi atrelada essa coisa do resultado na minha vida. E acho que vem Uhum. disso, essa paixão. Nossa. Aí, ó, Glaucio, super profissional e meu Ah, o cidadão Edu, exemplar. então, são pessoas que assim, é que eu acho que esse mercado a gente vai crescendo e vai se envolvendo tanto no dia a dia, e eu acho que quando tem lives como essa, quando você é indicada para o Caboré, eu acho que você acaba tendo a oportunidade de agradecer tantas pessoas que fizeram parte, sabe, Rito? Você foi uma das pessoas que sempre me atendeu com muito respeito e carinho. O Edu, assim, Imagina. não, mas o Edu, por exemplo, que é uma pessoa, então as pessoas não desistem de você, é muito maluco, né? Você trabalha como uma louca, pensando no resultado final, às vezes esquece de olhar para as pessoas, os seres humanos incríveis que você conhece nessa trajetória, e as pessoas continuam ainda assim, elas não desistem de você. Então eu diria que essa carreira me trouxe muitas pessoas que eu tenho carinho, o Edu é uma delas. Maravilha. Me diz uma coisa, me conta um pouco da Convert, então. Vou deixar essa parte para você. Me conta um pouco da Convert. Bom, a Convert, ela foi um desafio muito gostoso, assim, nesse ano, né? Eu vim de 17 anos de Anki, então, assim, muito difícil tomar decisão, obviamente, pessoas Sim. muito queridas, uma agência que eu construí praticamente a minha carreira, mas nesse momento de pandemia a gente começa a repensar algumas coisas. Eu sempre fui muito, assim, eu costumo dizer que eu me reapaixonei pela mídia depois do digital. Porque você Isso. começa a cruzar os dados, começa a ver resultado, e aí você junta isso com offline. Então, essa paixão ela está cada vez mais assim forte. E quando veio o convite do Fadiga do Rodolfo, ele veio num momento que fazia muito sentido, esse momento que a gente viveu, onde o consumo começou cada vez mais, ele acontecer as experiências no meio digital, aonde quando você olha hoje tudo é digital, né? Se você quiser olhar a Globo com o poder digital dela, você olha o Google que está ali te ajudando a tomar as decisões, falando sobre intenções. Então, quando nasceu a Convert, que ela veio com uma proposta de ser digital business, de ser um olhar Uhum. muito focado em fazer projetos digital, não só em performance, não só em brand, mas muito em cima de resultado do cliente. Então, porque assim, no final do dia, né, mas o que é digital business? É onde está o seu resultado, eu vou atrás. Então, não me importa se. Porque eu costumo dizer assim: uma estratégia inteligente leva ao clique e à compra. Então, o cara pouco sabe se ele clicou na peça de performance em consideração ao awareness, né? Então, assim, como é que eu faço para não perder essa trajetória? Então, a Convert veio para nascer exatamente nisso. Então, eu falei, poxa, eu peguei todos os meus anos de experiência e tive o privilégio de ser convidada para construir essa unidade de negócio, tanto que a gente nem quer caracterizá-la como uma agência, sabe? Ela é uma unidade de Sim. negócio. Porque cada Aham. vez mais os clientes estão nessa, né? A Biase que está aí, Biase que Aliás, é um talento nato, e essa esse menina. aí Meu que estudou sorte com do. Oi? esse aí que estudou com você? O Suaranco, nossa, ele estudou comigo na época da FECAP. Pra você ter uma ideia, o Suaranco participou de boa parte, assim, da minha vida. Provavelmente, eu não sei se ele pegou minha vida, a minha época de coco, mas provavelmente deve ter pego, porque eu já vendia na Olha, FECAP. eu tô assim, passado com essa tua história do coco. É uma história de superação, vou te falar, maravilhoso, sensacional. Mas quando que bateu assim, digital? Eu preciso me enfiar, porque você fez MBA, você fez Marketing Digital Square na IPA. Como é que foi? Como é que Então, surgiu há isso aí? mais ou menos uns 7 anos atrás, as pessoas começavam a falar disso e assim, eu costumo dizer que o digital nasceu para ninguém entender, né? Porque ele nasceu cheio de terminologia, então parecia super complexo e até hoje ele é. A gente pode falar meia hora sem não entender nada e ainda terminar me achando super inteligente e merecedora da sua conta. Então, assim, ele vinha nisso e eu comecei a me incomodar. Então, eu lembro É, que eu comecei a me incomodar porque eu falava assim, não tô à vontade nesse eu assunto, me não tô à sinto um vontade. verdadeiro idiota, desculpa o termo, porque os caras falam, porque você tem que ver o Roy, então não sei o quê, parará. É, Eu não, E aí no final do dia eu pensava o seguinte, eu preciso explicar isso de um jeito de negócio.
Porque eu lembro que Aham. assim, eu lembro a primeira vez que eu tinha uma pessoa no time, que alguém escreveu assim, que alguém me contou, aqui a Rebeca é minha sobrinha no Vale, linda, essa é minha, nossa, um dos meus xodós. É, Acho que vale. então assim, o que que acontece? Quando eu comecei a olhar o dígito, eu lembro que uma vez tinha uma pessoa da equipe que ela falou, olha, essa campanha vai dar 120% de cobertura. Eu falei, como? Aí a pessoa não conseguia me explicar, eu falei, pera, você tem Brasil, você tá me dizendo que vai cobrir Brasil e Argentina? Porque, né, 20%, eu vou pegar ali um pouco da Argentina. Aí eu peguei e falei, quer saber? Eu não vou ficar mais sofrendo, gente. Eu vou entender isso, eu vou entender, porque pelo menos eu não vou ficar passando mais essas dores. E eu comecei a entender. Então, quando eu comecei a entender, Barreto, eu comecei a falar assim, peraí, isso quer dizer isso. Então, por que que a gente não diz isso assim? Então, foi aí que eu comecei a me interessar. E eu comecei a olhar o dígito de um jeito muito diferente. Eu comecei a ele como um grande medidor de resultado de negócio, só que não sozinho. Como é que eu atrelo? Como é que eu mensuro? E aí você vai olhando para isso, tudo está virando isso. Quando hoje você olha o OH, gente, você olha o OH hoje, eu vou te falar, Tudo. tem formatos que eu vou te dizer assim, OH, eu fiz essa pergunta esses dias para um cliente, tá? OH programático para você é o quê? Ah, é OH, desculpa, ele é digital. Então, assim, se você for olhar hoje, a própria Globo, cara, tá mensurando, sabe? Então, assim, quando você olha, tudo é digital hoje, tudo caminha sobre esse universo, todas as mensurações. Então, foi aí que eu comecei a me apaixonar, porque chega uma hora, Beto, assim como você, que você fica confortável na sua cadeira, né? Você fala assim, tem uma variação mais para cá, mais para lá, mas não muda muito. E aí, quando você mergulha nesse universo, você todo dia tem certeza que você não sabe de nada. Isso é verdade. E me diz uma coisa: quais são os seus pensamentos? Qual é a tua perspectiva, já falando no assunto sobre 2021? O que você está vivendo agora que você já está projetando para o ano que vem? Ó, uma coisa que eu aprendi, que eu disse isso em algumas entrevistas esse ano, é que para mim, 2020, ela tem um ponto importante que você aprendeu que você não sabe de nada, né? A gente teve que, a gente acordou um dia com a página zero, tendo que inventar tudo. Então, quando eu olho 2021, para mim tem uma coisa que independe do meio, mas que ela vai bater muito sobre experiência. Então, assim, a gente fica muito preocupado em cercar o consumidor de todos os lados, né, Barreto? Mas, assim, a experiência dele começa, às vezes, muito antes disso, né? Então, é desde quando ele busca a sua marca, de como ele se relaciona com ela, ou quando ele faz uma compra, como é que você entrega? Como é que você não entrega esse produto? Sabe, será que esse produto, assim, esses dias, todo mundo aqui viveu experiências de comprar muito no meio digital. Às vezes você recebe um produto com uma cartinha escrita à mão. Então, você fala, chama atenção. Então, para mim, 2021 vai ser um ano muito sobre experiência, tá? A gente vai ter que olhar como é que as marcas vão conseguir trazer experiência para o cliente. E não necessariamente experiência só de compra, mas experiência como é que ela se relaciona. É o cuidado no rádio, é o cuidado nos meios tradicionais, é este olhar. Então, acho que o consumidor ele ficou muito mais sensível para isso, porque 2020 ele trouxe um olhar sobre pessoas. Então, todo mundo pode falar o que quiser, mas ele te fez ter um olhar sobre pessoas, sobre o que é importante para você. Então, as marcas, a gente tem o dever de se posicionar como o que é importante de fato para essas pessoas. Então, aqui mora o desafio. Então, conhecer cada vez mais a audiência, saber que, de repente, no rádio, segunda-feira, eu tenho que falar de um jeito, na terça, eu vou ter que falar do outro jeito. Entender que não Concordo dá mais plenamente. para ter. Não dá mais para eu ter o mesmo spot linear, ou será que é spot? Eu não sei se tem esse formato, entendeu? Assim, é desafiar muito o jeito que você se relaciona. Porque você fala assim, por que que eu tenho que ser spot? Por que que eu não posso ser outra coisa? Então, assim, não preciso pensar só desse jeito. Então, eu diria que é um ano que a gente vai ter que continuar reaprendendo. Eu concordo plenamente com você e eu queria até compartilhar aqui um post que eu vi do Hugo Rodrigues, que é chairman da Macan, sobre uma pesquisa da World Advertisement Research Center, da WARC. Uhum. Fala exatamente sobre isso. Ele fala de coisas que são meio óbvias, né? Que tem meios que vão sofrer muito, como impresso, out of home, cinema, vai sofrer um pouco, mas é pesquisa. Não quer dizer que ele é o cara que fez a pesquisa, que escreveu a carta, vamos dizer assim. Por outro lado, está dizendo que vai ter um aumento exponencial muito grande na parte de mídia online. Mas o recado que ele fala é: bora fazer campanha que toque o consumidor nas mídias que ele escolher, É, né? porque no final do dia, assim, né, Beto? O cinema vai sofrer. Ele vai sofrer, mas a gente pode ressignificar o uso dele, sabe? Porque assim, quem é que não tá com vontade de sair de casa e fazer alguma coisa diferente com segurança? Então, como é que eu ressignifico isso? Como eu transformo isso eu vou te chamar assim, não num ritual, entendeu? Como é que eu faço isso ser especial? Então, eu acho que as coisas elas vão passar por isso. Então,
parece meio piegas até eu falar sobre isso, mas assim, a gente aprendeu muito sobre isso esse ano. Então, o que a gente não pode, acho que assim, a gente rapidamente tende a esquecer as coisas. Mas eu acho que a gente precisa, pelo menos o primeiro semestre, ele vai ser muito focado sobre isso. As pessoas vão começar a se relacionar com as marcas, estão começando a sair para a rua, a vacina está aí, já temos uma luz, né, para onde a gente vai chegar. E como que eu quero me reaproximar dessa pessoa após esse momento? O quanto eu vou estar aberta para esse pós-momento? É. Como é que está a relação hoje? Porque mudou em todos os âmbitos, tanto para a agência mudou, está se adaptando a um novo normal, vamos dizer assim, de se adaptar a condições home office, né? Uhum. Com o cliente. Como é que está sendo essa relação hoje de agência com cliente? E como será em 2021? Está mais ativa? Está melhor? Ou vocês estão, todo mundo que estão tendo que aprender juntos? Eu acho que ela depende da disciplina. Então, eu vou te dar um exemplo assim, falando sobre veículo, tá? Eu fiz muito mais reuniões online do que eu fiz presencial durante os últimos 2 anos. E eu ouvi com muito mais atenção. Eu prestei mais, assim, eu ouvi com vontade de quem quer ouvir, tá? Porque assim, Comentar. por que que isso é importante? Porque você tá olhando para a pessoa, então você separa aqueles 2 minutos. Não tem ninguém batendo na sua porta dizendo, olha, a próxima reunião, alguém te chamou, esse cliente ligou, porque assim, você tá ali. E eu vou te dizer que a gente conseguiu se aproximar de pessoas que às vezes você demoraria meses para conseguir agenda, tá? Então eu acho que a primeira coisa foi isso. Eu tive a experiência de fazer alguns outros shows, foram os melhores. A gente conseguiu colocar 50 pessoas, 60 pessoas, porque quando você vai para as agências, é aquela coisa, você sai catando quem está disponível porque a casa caiu ou todo mundo está ocupado com alguma coisa. Sim. Então assim, quando eu penso sobre veículo, eu acho que foi muito melhor na relação. Tá? Eu consegui ouvir muito mais pessoas, eu consegui ouvir projetos e aí eu tive muito mais agilidade, sabe? Isso é muito impressionante, assim. Você conversa com alguém, você fala, tá bom, você desliga aquela ligação, você fala, deixa eu já resolver já, porque você tá ali no computador, só manda e-mail pro cliente, só manda para não sei o quê. Então eu diria que, assim, isso foi muito bacana. Obviamente que o contato pessoal, aquela coisa de, putz, Barreto, como é que você tá? Você tá bem? Parabéns pelo trabalho. É pessoal. Mas isso veio de lá, né? Porque quem não plantou lá atrás, hoje vai ser mais difícil para colher. Mas ao mesmo tempo, Rita, assim, tem uma coisa que o contato pessoal não substitui, obviamente. Mas a gente ganhou nisso. Agora, o que eu costumo dizer também é que, assim, sobre o trabalho, tá? Sem dúvida nenhuma, você teve muito mais rentabilidade de tempo, você teve muito mais foco, você conseguiu juntar o time, eu consegui fazer reuniões com o time, com pessoas que eu não tinha muito contato no dia a dia, que ficavam com os diretores. Então, quando você faz isso, a gente conseguiu trazer mais para perto, tá? Acho que essa é a primeira coisa. Eu tô vendo aqui que tem uma pessoa falando que sofreu bastante com esse, Guto, com esse distanciamento. Mas eu É. acho, Guto, que assim, sofreu porque é um momento novo, mas pela minha experiência, a gente teve bastante ganho, tá? Com os veículos, assim, eu conversei com mais pessoas. E aí, voltando para o time, assim, o que que eu acho do time? Teve esse ganho. Mas tem uma coisa, mas também não substitui, que é aquela coisa da passadinha na mesa, sabe? Você tá indo para sua sala, aí você olha aqui, olha um trabalho, você já palpita, você já opina, e você fala, pera um pouquinho, deixa eu chamar aquela pessoa ali que tem um case legal, aquele ali. Isso não é não dá para substituir. Então, para 2021, eu acredito que a gente vai vir para o modelo híbrido, gente. A gente percebeu, até porque a gente não conheceu o que é home office. A realidade é essa. A gente fez um war room, entendeu? Porque assim, você fazer home office com um cachorro latindo, com as crianças gritando, não é home office. As crianças não estavam na escola, sua casa não estava comum. Então, assim, a vida, eu falo que é um war room. Você fez ali uma salinha de guerra e falou, vamos ver como eu sobrevivo aqui. Então, para mim, assim, o home office para valer, ele vai ser feito ano que vem. E aí sim eu acho que o formato híbrido, porque eu também tenho uma provocação assim, Barreto. Será que a gente consegue? Óbvio que sim, mas não a quantidade que a gente ficava. Porque se você estiver de dentro da agência ou dentro do veículo 8, 9 horas da noite, você vai falar, meu Deus do céu, são 8, 9 da noite. Então, assim, a gente vai ter que reaprender, inclusive, isso. Então, eu acho que no final do dia, obviamente que o Covid é uma pandemia que muita gente perdeu gente, a gente perdeu pessoas que a gente gosta, né? A gente perdeu muitos colegas no mercado. Então, assim, ela, não vou dizer que ela foi boa, mas eu acho que ela trouxe alguns aprendizados que eles serão híbridos, nunca mais serão como os mesmos. Qualquer agência que você conversa, todas estão reformando, todas estão se readaptando para fazer mais salas de convivência e menos espaços de trabalho. Então, esse é o formato. São quantos na sua equipe?
Mas Olha, hoje na Convert a gente está montando equipe, né? Então, na verdade, a gente hoje vai ter, a gente tem uma conta que está chegando, a gente está muito feliz que a gente vai ter aqui mais ou menos umas 30 pessoas. Na Yang eu tinha 70 pessoas, né? Então, que eu costumo dizer que não são pessoas, são talentos, porque acho que eu tive muita sorte de cruzar com profissionais assim abaixo de mim que são melhores do que eu. E aí, Barreto, no final do dia você chega até aqui só por causa disso, né? Então, a Convert ela nasce já com quase 30 pessoas nos próximos dias aí de talentos que a gente está buscando no mercado. Então, obviamente, se tiver aqui alguém ouvindo, quer se recolocar, que tem esse olhar, aproveita a oportunidade também que o Barreto está abrindo, então a gente já faz aqui também uma recolocação. Não é, e a gente vai continuar ano que vem, muita gente tem pedido, a gente vai continuar com esses bate-papos, principalmente que o pessoal que está pedindo recolocação. A gente está fazendo um Talk Media Open to Work aqui com o pessoal que está precisando. Eu acho que tudo vai se encaixar, né? Semana passada a gente teve um bate-papo com o Adrian, que ele falou que a empresa dele já nasceu home office, né? Então, Eu eu vou te acho dizer uma coisa assim, né? Eu mudei no meio da pandemia, fui uma Uhum. vez no escritório. Então, assim, eu lembro que quando eu estive aqui no escritório, eu falei, gente, mas qual o endereço? Eu fiz todo o meu processo, Barreto, eu não perguntei o endereço. Depois que eu falei, nossa, é um pouquinho mais longe de casa. Então, isso perdeu um E, pouco. e me desculpa te perguntar, na sua casa, quantos são? Não entendi a pergunta, cortou, desculpa. Quantos são na sua casa? Quantas Bom, essa pessoas? também é a novidade. Meu ano é cheio de novidade, gente. Isso aqui vai dar 2 horas, eu vou respeitar o horário. Não, Mas não, não, assim, não tem problema, vamos embora. a minha casa começou o ano com 3 pessoas e ela termina com 4 pessoas e um cachorro. Eita, mas Porque, que maravilha! Tem porque que ter a Arafinha. Quem é a é a Arafinha? minha Essa mulher sobrinha também, é família Montanha aqui, é a família você agora. é muito querida, você é muito querida. Essas são as minhas Você falou, gente, sobrinhas. entra lá para dar um Não, alô. eu nem falei como entrar lá, é que essas meninas são ratas de digital. Acho que elas viram ali e falaram, Ai, vamos ai, lá. ai. Então, o que que acontece, assim, Barreto? Algumas pessoas sabem, mas a gente tem o Lucas, né, que tem 7 anos, a gente estava num processo de adoção tardia já há uns 4 anos, que era um projeto de vida meio do meu marido, e o Adrian, que é o nosso segundo filho, chegou no meio, na verdade, no segundo dia da pandemia. Então, Maravilha. foi uma experiência muito legal. O Adrian chegou com 8, tem 9 anos, chegou aqui em casa sem ler e sem escrever, e hoje ele está brilhantemente, passou a terceira série lendo e escrevendo. Estou Maravilha. contando isso muito feliz agora, mas assim, foi muito difícil no começo, porque a gente tem o ego elevado e você acha que você não precisa de ajuda, né? Então você fala, imagina, vou ensinar a fazer isso com o pé nas costas, sem fazer mídia digital, não vou saber ensinar a ler e escrever. Então, foi difícil no começo, aí a gente reconhece que a gente precisa evoluir, pede ajuda, busca profissional, faz um reforço online e tudo dá certo. É isso aí, maravilha, show de bola. É Mas, isso. assim, tá todo mundo se cuidando, né? Se Pandemia cuidando. muito louca essa. Eu acho que Ela mexe com tudo, né, Barreto? Mexe com todo mundo, né? Ela mexe com o psicológico, com a família, mental, com tudo, e ao mesmo tempo é aproxima, né? muito. Eu queria até compartilhar um negócio com você. É, 5 anos atrás, vamos colocar março de 2015, Bill Gates, ele meio que, num palco do TED, ele previu que isso ia acontecer. Né? Eu não sei se você teve a oportunidade de ver essa palestra do Bill Gates. E ele tem feito alguns, chama Gates Talks, que ele tem feito. E no último que ele fez algumas previsões para 2021, ver se você vai conseguir como é que eu posso dizer? As coisas que ele fala aqui é exatamente coisas que você falou. A primeira coisa que ele fala é que as reuniões remotas serão uma coisa normal, serão normalizadas, né? Muita gente vai chegar e vai começar a pensar, será que eu preciso ir lá mesmo? Isso vai acontecer até mesmo numa consulta, né? Então essa é a primeira previsão dele. A segunda, ele fala que o software terá melhorado dramaticamente, É verdade. exatamente para favorecer, porque o software era meio desajeitado quando tudo isso É começou, só mas você agora olhar o Teams, né? Quantos refresh ele fez nesse período, né? exatamente. A terceira previsão dele, ele diz que as empresas podem compartilhar um escritório em rotação. Então vai ter gente que vai numa hora do dia, vai ter uma outra turma que vai numa outra hora do dia, e você vai poder dividir esse escritório.
A quarta dele é que escolheremos morar em lugares diferentes. Olha que loucura. Mas eu vou te dizer uma coisa, Beto, aconteceu isso muito com as pessoas da equipe, tá? Muita gente foi para Botucatu, pessoas que foram morar no interior de São Paulo, pessoas que estão vendendo casas e saindo daqui. Porque o que que aconteceu? Assim, a verdade é que as pessoas montam as casas para dormir. A gente viveu assim, né? Você passa o Exato. dia fora, você vai para sua casa para dormir. A partir do momento que você olhou para dentro de casa, que você viu que você tinha que conviver, você começou a repensar. E eu acho que você começou a repensar em muita coisa, sabe? Você começou a repensar sobre como é que você convive, como é que você faz para se relacionar com o trabalho, quando você vai almoçar, para onde você quer olhar. Então, tanto que assim, né? A maior a venda de imóveis tem sido agora, né? Então, assim, você nunca Exatamente. viu alugar e comprar tanto ao mesmo tempo. Exatamente. Exatamente. Ainda mais que as empresas gastavam uma quantia absurda, porque elas estão localizadas em centros, no centro, que são extremamente caras, né? E as pessoas estão indo para outros lugares. A quinta previsão que ele faz é o seguinte: você se socializará menos no trabalho e mais na sua comunidade, ou mais na sua família. É isso que vai acontecer, uma das previsões dele. A sexta, as coisas não vão voltar totalmente ao normal por muito tempo. Quer dizer, com esse advento da vinda da vacina, né, obviamente que não é só esperar os Estados Unidos vacinar, é esperar o mundo inteiro se vacinar. Isso é o que vai acontecer. Mas a sétima e última previsão dela é a que mais nos conforta. Ele diz que a próxima pandemia não será tão grave. A E gente ela vai estar é, preparado, porque ele diz que a gente não vai ser tão estúpido na segunda vez. e eu acho que como seres humanos a gente evoluiu, sabe? Eu garanto pra você, assim, Beto, que a próxima vez que eu te encontrar, Com talvez certeza. eu respire mais pra te ouvir, sabe? Porque a gente vivia numa coisa assim, beleza, tá bom, é legal, ótimo, tá bom, perfeito. Então eu acho que o que acontece agora é você vai aprender a ouvir mais as pessoas, porque no final do dia eu vou te dizer, eu acho que eu também nunca tive tanta ideia mais disruptivas e mais legais quanto eu tive esse ano. Porque você começa a olhar para sua casa, olhar como consumidor, olhar como família, você sai daquele movimento que você tem virtuoso que é. Você acorda, vai trabalhar, seu filho vai para a escola, alguém está educando ele, não precisa ser você, não sei o quê. Quando você respira, você fala, poxa, falta esse tipo de serviço na vida, falta aquele tipo de coisa, e você começa a pensar nas marcas diferentes. Uhum. Então, eu acho que esse ano a gente passou assim de um olhar de consumer centric, que todo mundo ficou falando, para human centric, sabe? Você começou a pensar, porque parece que é igual, mas não é. Você começou a falar, bom, como humano, como seres humanos, qual é o sentido disso? Você sabe que teve a série do Netflix, das redes sociais, todo mundo comentou, e Sensacional. quando eu assisti ela, eu até chamei todo o time para conversar sobre isso, porque eu queria ver um pouco a visão das pessoas. E a gente assiste aquilo com a visão do publicitário, mas se você assistisse com a visão da sua avó, da sua mãe, como é que seria essa visão? E no final do dia você para pensar o seguinte: eu vou ter como anunciante que saber qual é o limite, porque você fala frequência 30, frequência 50. Talvez não, talvez se eu falei com a pessoa 3 vezes e ela não clicou, ela não quis me ouvir, é porque não é. Então, reconhecer isso, que é que você vai bater de frente com as ferramentas, vai ser para mim um outro segundo X sobre isso, sabe? Então, acho que vai Uhum. ser assim. Eu estou muito animada para 2021, porque eu me sinto aprendendo. Eu acho que esse ano eu me senti aprendendo de novo, sabe? Porque você fica muito confortável. Então, assim, nada do que eu fiz esse ano foi igual aos outros anos. Desde uma negociação de qualquer coisa, uma negociação de futebol foi diferente, uma negociação com o Google foi diferente, uma conversa com o Facebook foi diferente, uma conversa com o pessoal de mídia exterior foi diferente, sabe? As pessoas estão totalmente preparadas, estúdios virtuais, o time de rádio olhando online, o cinema tenta, Exato. meu, o cinema indo pra rua. Então você vira e fala, gente, essa conversa eu parto zerada. Porque você fala, não, Barreto, a gente já negociou uma vez, eu parti zerada todas as minhas reuniões. Zero. E aí o que foi legal? Quando eu parti zerada, eu simplesmente me equalizei com você. E aí a É, gente junto começou a querer achar alguma coisa, entendeu? sim. Eu acho que a gente renasce melhor em 2021 e o mundo será melhor também, com certeza. Galera, esse bate-papo foi com a Gláucia Montanha. Gláucia,
Obrigado, cara. Ai, Que adorei. bate-papo. Adorei, adorei. Ficaria aqui mais um tempão, mas eu vou deixar o Gaion porque ele é bem mais interessante e vai ter coisas mais legais ainda. Exatamente. Olha, obrigado. Um Feliz Natal Obrigada, para viu, você e gente? Para toda você essa tua também. família linda. E E um Barreto, abençoado parabéns 2020. pelo trabalho, viu? Eu tava olhando Imagina, aqui, cara. muito Tá sendo legal, você se preparando super para as conversas, sabe? Provocativas. Eu acho que a gente precisa disso, é um momento que a gente para e conversar. Então, que a gente tenha mais momentos assim de conversas boas. É isso aí. Cláudia, que você escale várias montanhas em 2021. Nossa, obrigada, querido. Um Um beijo, viu? Vou beijo. continuar aqui agora ouvindo o Gaion. Beijo. Essa foi Glaucia Montanha. Já vou catar meu grande amigo aqui, meu próximo convidado. Nada mais, nada menos do que Gustavo Gaion. Rapaz, é um cara tão querido, que tem uma história tão bacana, que começou também lá no pé da montanha, né, Gaion? É isso aí, lá na Como é, Caipelândia. como é que você está, meu amigo? Você, ao contrário da Gláucia, você andou navegando por várias grandes agências aí, né? Grey, ST Public, Léo Burnet, Almap, Ogilvy, Young Rubicon. Teve uma experiência North BA, é isso que eu falo assim? É isso aí, é isso aí. Né? Até chegar há pouco tempo na FQ. Conta um pouquinho dessa história, não vou tirar o prazer de você contar um pouco dessa sua bela história, não. Conta aí pra gente. Bom, antes de mais nada, boa noite, obrigado pelo convite, muito legal estar Imagina. aqui. Consegui pegar um pedacinho do papo seu com a Gláucia, estava correndo, vim para cá rapidinho. Cara, assim, a minha trajetória, ela é exatamente essa que você falou. Eu sempre tive em agências com uma característica de agências maiores, né? Você citou a Grey. A Grey, na época que eu comecei a trabalhar, no começo de 93, pouca gente sabe disso, ganhou Caboré, né? Na época, era as saudosas EMAG Grey. Foi lá que eu me formei, lá que eu aprendi desde o comecinho a fazer tudo que hoje eu pratico. E sempre foi publicidade? Sempre foi publicidade na sua história, na tua vida? Sempre fui mídia. Na verdade, eu como todo profissional que sai de faculdade, na grande maioria, com uma expectativa de querer criar, de ser criativo e tal. E eu rapidamente, o primeiro estágio que eu fiz, eu falei, esse negócio não serve para mim, o negócio é outro. Fui parar na mídia e me apaixonei, né? E aí uma trajetória de, cara, mais de 27 anos enfim, uma série de agências que eu tive a oportunidade de aprender bastante. E a minha passagem depois da Young, que você citou, a North, foi um exercício de empreender, que é um grande aprendizado também, que eu sempre quis na minha vida, né? Que foi muito interessante, muito bacana, gostei bastante. E pintou um convite da FQ, né? Foi um pouco surpreendente, um pouco de última hora, e eu acabei achando uma baita oportunidade para retomar, né? Na verdade, voltar ao mercado de uma forma diferente, tal. É um imã, inédito, né? meio que um imã, né? A publicidade, né? Puxa você de volta. Você vai empreender, o negócio te chama de volta, né? E a FQ eu achei muito legal o modelo e a proposta. Como eu estava falando, é um jeito novo dentro da minha trajetória profissional, né? É uma experiência inédita. Eu sempre trabalhei em agências muito grandes, né? E a coisa de você trabalhar numa agência pequena, com dono, né? Onde você tem uma relação no dia a dia que vai desde da operação até as decisões financeiras. Você se envolve em todas as verticais do trabalho que está sendo feito. Isso é muito legal. Então tá sendo uma bela experiência. Recente, né? Comecei agora no início de outubro, então é bem recente também. Entendi. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você esteve em vários cargos de diretores gerais de mídia, VP de mídia, agora como head de mídia, representante brasileiro no Júri Internacional de Mídia do Cannes Lion em 2012, né? Ganhou 4 Media Lions, né? Jurado. Falta mais alguma coisa para o Gaion daqui para frente? Tem mais alguma coisa que você gostaria de... Cara, além? Então,
eu acho que na verdade, não é que falta. O que tem, na verdade, tudo isso que você falou é verdade, né? Tem outras coisas também que Se bem que a acontecem. gente vive um momento totalmente novo agora, né, Gaião? E é isso que eu acho interessante, né? Quando me convidaram para ir para a FQ, eu cheguei lá, eu já sabia que isso ia acontecer, né? Independente de toda essa trajetória que você falou e toda essa experiência, a gente está. E assim, eu sinto que eu aprendo diariamente e muito, principalmente com as gerações novas e com os modelos operacionais que estão surgindo, né? Esse ano maluco que a gente teve foi um grande impulsionador de um monte de coisa que ninguém imaginava que fosse acontecer nas relações, no dia a dia, na forma de você materializar uma ideia, na forma de você resolver problema. Então, é uma trajetória, né, never ending, né? Você vai indo, não tem Sim. fim. Né? E acho que isso é o grande, é o grande grande beleza de você de estar aprendendo a toda hora, né? Então eu vejo como é o que falta tudo ainda, né? Falta um monte de coisa. Na verdade, essa postura humilde que você está tendo é o segredo de tudo, né? Ainda mais você ocupando num cargo como head de mídia e você ter toda a tua equipe junto com você, deve ser um prazer imenso, né? Eu não sei quantas pessoas você deve dirigir hoje lá na FQ, A né? gente é uma equipe bem pequena, mas é muito legal porque a gente é muito coeso, né? A gente é mesmo meio que um único organismo, né? Quando você tem uma equipe pequena, você, né? Você precisa ter o braço coordenado com a perna, com o pescoço, e é assim que Exato. opera, né? E É. como eu falei, assim, de um jeito absolutamente eu percebo nesse período, nessa entre-safra, entre a minha saída da Yang e agora a FQ, uma série de mudanças na forma de trabalhar e uma série de coisas que não mudaram, né? Então, assim, para mim está sendo uma grande troca, né? Estou aprendendo muita coisa e tendo a oportunidade de ensinar muita coisa também, que é uma coisa que eu sempre gostei de fazer. Né? Você pegou praticamente quase que toda a pandemia de 2020 fora de uma agência, né? Não só fora de uma agência, como eu entrei numa agência no meio da pandemia, o que é muito louco. Você entrou em outubro, né? Quase assim. Você entrou em É, outubro, exatamente, né? exatamente. E o que que você já conseguiu prever ou já pensar junto com sua equipe, junto com o seu cliente, o que que vai ser 2021? Qual é a sua percepção? É a mesma que a Glaucia disse? Você tem um pensamento positivo de tudo que vai acontecer? Cara, eu acho que assim, a gente inevitavelmente vai caminhar para um ano positivo por uma razão muito simples, né? Quando você tem um ano surpreendentemente estranho, como foi esse, ninguém esperava, né? Uhum. E, e com uma série de transformações tão rápidas como as que aconteceram, é natural que você vai enxergar um ano que virá, né? Tirando como base o que foi 2020, um ano de recuperação. Né? Tem uma série de incertezas ainda com relação à vacina, com relação à segunda onda, enfim, ao que vem pela frente, mas com certeza a gente sai do que a gente do que a gente experimentou esse ano um pouco mais maduro e lidando melhor com os desafios pelos quais a gente foi obrigado a lidar, né? Aprender a trabalhar à distância, aprender a lidar com tecnologias que algumas pessoas não sabiam, né? Não tinham a experiência de ficar se relacionando, né? WhatsApp, Uhum. call, ligação, enfim, integrar times nesse contexto é super desafiador, porque você precisa fazer um projeto. Quando você está dentro do escritório e você conecta as pessoas, você junta rapidinho, você conversa, pluga cada uma numa linha operacional e vamos embora. A distância Uhum. é complicado, enfim, é um desafio a mais. Então, quando a gente sai de um modelo como esse para um ano novo, a gente está partindo dessa base, né? E eu acredito que a gente vai para um ano de recuperação, né? Mas de muita de novos desafios, com certeza, né? Mas eu acredito que mais fortalecido, né? Então, eu percebo o mercado
e eu acho que você também deve notar, Sim. reagindo de uma forma um pouco mais clara, né? A gente viveu um momento de comecinho de pandemia onde não só as pessoas estavam aprendendo a lidar, o consumidor extremamente questionador e receoso, mas num momento onde a gente tinha as marcas muito preocupadas, né, com a sua reputação em estar ativas, como se relacionando com as pessoas. Então, puta, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto, esperar ver o que vai acontecer. Essa fase já passou, né? As marcas, as pessoas aprenderam a lidar com todas essas adversidades. Então, eu acho que a gente parte de um patamar novo, né? E esse patamar, com certeza, vai jogar a gente para uma oportunidade de melhoria. Eu acho que o comecinho do ano vai ser um pouquinho mais mais incerto, porque, enfim, a gente está no momento político, no momento de saúde pública mais incerta, mas eu vejo assim, um ano bem melhor do que o ano que a gente teve. Tá? Eu tenho essa esperança e tenho essa sensação. Eu acho que todo mundo acredita nisso. Quando você chegou em outubro, como é que você encontrou a equipe? A equipe estava motivada também? Você teve que fazer alguma... Como é que eles estavam, vamos dizer assim? Então, é muito louco falar isso porque foi assim, eu tô na FG há 3 meses, né? E assim, a equipe mudou 100%, né? E, enfim, algumas pessoas acabaram saindo, outras acabaram, enfim, resolvendo sair, e, enfim, teve uma mudança muito, muito grande. O que eu percebi as pessoas bastante inseguras, né? Em função do que vem pela frente, né? E eu acho que outubro, eu percebo, final de setembro, começo de outubro, como um grande... Mas eu acho que todos tinham esse sentimento, de todas as agências. Né? As pessoas muito preocupadas com o futuro dos negócios, se eu vou estar empregado daqui 1 mês, daqui 2, 3 meses, né? Isso eu ainda sinto as pessoas em dúvida, mas eu acho que agora, de novo, a gente aprendeu a lidar com o incerto de uma maneira mais regular e mais recorrente, né? Então, eu acho que é por isso que as pessoas, as marcas, as empresas vão partir para 2001 deste patamar. Ou seja, esse desafio a gente viveu, né? Se a gente tiver uma segunda, terceira onda pandêmica, a gente vai estar preparado para aprender a lidar com essas adversidades muito mais do que a gente estava no começo do ano. Então, daí que eu estou olhando para 2021, né? Então, eu acho que essa insegurança das pessoas, eu vejo uma tendência de melhoria, porque os negócios estão começando a fluir novamente, obviamente em patamares muito diferentes do que a gente estava acostumado antes da pandemia, o que é natural, leva um tempo para retomar, mas eu acredito... Oi, Gaion. Agora vai. Agora vai. Eu ia te falar, para sair do 4G, fica só no 4G. Tá certo. Desculpa. Não, eu ia insistir até terminar, pelo amor de Deus, velho. Eu nem sei onde é que a gente estava. E essa é uma das consequências da pandemia, né? Essa é uma das consequências, mas é sempre bom. Aonde a gente parou, você lembra? A gente está falando sobre 2021, sobre expectativa, o que vai acontecer, enfim, a gente estava um pouco devagando. Exato. E me diz uma coisa, a questão de relação, a Glaucia, ela diz que melhorou demais agora os bate-papos, principalmente com o pessoal de veículo. Está sendo a mesma coisa com você? Pelo menos assim, eu com você, apesar de ser um talk media, a última vez que eu falei tem muito tempo com você. É como se fosse um bate-papo. Sim. Não, sem dúvida, eu acho que aumentou a oportunidade das pessoas se falarem. Para os veículos, eu percebo que está sendo assim, fantástico, porque como não tem deslocamento, você tem a oportunidade de fazer uma série de reuniões. Eu acho que a relação está muito mais objetiva. Exatamente. As pessoas focam no assunto que tem que resolver, né? E aquele assunto que é agradável, né? Aquele cafezinho, vamos bater um papo, conta da vida. Isso acabou não existindo mais, né? Enfim, está todo mundo com a agenda cheia de reunião, então eu acho que torna a relação mais objetiva. Eu acho que tem uma mudança na relação com os veículos que eu percebo bem contundente, que
essa objetividade trouxe uma necessidade de ser talvez um pouco mais ágil na resposta. Direto ao ponto. Na resposta. Eu fiz um trabalho um pouquinho antes de entrar na FQ para um veículo, né, uma consultoria para um veículo, e eu tive a oportunidade de conversar com uma série de profissionais de mídia. E uma coisa muito interessante, que, enfim, o que eu percebi é que o WhatsApp, que era uma coisa, né, exageradamente intrusiva, né, vamos dizer, antes, sim, as pessoas estão usando bastante e até preferindo falar, às vezes, com o veículo para o WhatsApp, para não, enfim, ser ágil, né? Resolver, tirar da frente e vamos lá. Né? Enfim, uma troca muito mais objetiva do que o que a gente fazia antes, né? Então, nesse aspecto, eu percebo muito, muito mais objetividade, como eu falei assim. Como disse o nosso querido Chico Preto, curto e profissional. Isso aí, Chicão. Né? E me diz uma coisa, eu ia te perguntar um outro negócio aqui. O que você tem visto? Uma das coisas que a gente teve que fazer muito nesse momento, principalmente no meu caso, como a Success que cuida de rádio, a gente começou a pensar muito em projeto fora da caixa, de se reinventar. O próprio rádio está se reinventando muito. Você está vendo muito disso? Você consegue me dar um exemplo de alguns projetos? O que o mercado tem oferecido de diferente? O que tem sido uma tendência? Eu percebo assim, dois movimentos um que eu acho que tem muito a ver com a pandemia, e um outro que eu acho que ele ganhou mais tração com a pandemia, né? O primeiro é que eu acho que a todos os lados, né, o veículo e até mesmo o cliente, né, mais disposto a conversar, mais disposto a chegar junto em conclusões. Então, aquela questão de isso não dá para fazer, vamos buscar uma outra ideia, vamos pensar numa solução diferente, tanto sob o ponto de vista de ideia quanto principalmente sob o ponto de vista de negócio, né? Então, acho que os desafios e as dificuldades de gerar negócio criaram em todo mundo uma vontade de falar, puta, dá para fazer diferente? Dá. Então, assim, acho que essa é a grande mudança que eu percebi sob o ponto de vista de negócio. Uhum. E uma outra coisa que eu percebi, que é um movimento que eu acho que já vinha acontecendo, uma busca maior dos anunciantes por modelos de comunicação mais integrados, que envolvam conteúdo, que envolvam iniciativas que de fato entreguem uma comunicação mais integrada, uma comunicação mais valorizada, né? Isso é um movimento que, se você pegar, tem uma série de veículos que estão fazendo trabalho, que estão investindo nisso, né? Conteúdo uma das vertentes, além do digital, que eu acho que tem sustentado aí as linhas de crescimento de uma série de veículos, e esse movimento eu senti que ganhou bastante tração nesse período que a gente está vivendo. Uma série de marcas buscando isso, e uma série de veículos também trazendo oportunidades diferenciadas, pautadas em produção de conteúdo proprietário, às vezes. Está dando uma travada de novo. Oi. Tá me ouvindo? Barreto. Oi. Vamos lá. O nosso tempo está acabando, mas eu queria te perguntar o seguinte. Falando agora de Gaion, como é que você está encontrando tempo para manter esse seu equilíbrio mental com essa pandemia? O que você está fazendo para o seu bem-estar? Tem algum ritual? Como é que você está se cuidando do seu dia a dia aí? Cara, esse negócio de ficar em casa é muito louco, porque você acaba fazendo tudo, né? Então, assim, entre uma reunião e outra, você acaba lavando louça, você dá comida para o cachorro, né? E é muito louco porque você faz reunião por exemplo, né? Você estava acostumado a sentar numa sala de reunião, aquela coisa um pouco mais formal, e às vezes você está fazendo reunião com um cliente e você está com o cachorro no colo e ele está com o filho no colo. Alô? Oi. Meu velho, tá dando uma falha.
mas eu não queria perder a oportunidade de te agradecer. Você é um cara que faz parte. Você é um cara que faz parte dessa história da publicidade. São, como você mesmo diz aqui, são 25 anos de experiência dedicada à publicidade, com muita paixão. Eu lembro os tempos que a gente teve na Yang, o jeito que o pessoal fala, com atenção, com carinho que você tem. Você é uma pessoa muito querida. Várias pessoas já me falaram isso. Eu queria te agradecer, desejar a você e a toda a sua família um Natal extremamente abençoado e que 2021 volte a brilhar para todos nós. Muito obrigado por esse bate-papo, Gaion. Obrigado mesmo, de coração. Eu agradeço, Barreto, pelo convite. Uma pena que a gente ficou aqui falhando, mas, enfim, foi muito bom poder rever você, ouvir um pouco a Gláucia. E, enfim, e parabéns por essa iniciativa muito bacana que você está tendo. Enfim, é muito legal ver gente... E vamos continuar. Que, enfim, a gente está... e tem muito conteúdo e muita informação importante para compartilhar. Então, continua com esse projeto que está muito legal. Parabéns. Viu? A gente vai continuar. E a gente vê, e o que a gente enxerga em todos os bate-papos é como é apaixonante essa profissão, como as pessoas são apaixonadas pelo que fazem. Entendeu? Isso aí nos dá... A mensagem que vocês passam para a gente de um ano melhor, isso aí nos dá força para a gente continuar. Meu querido, um grande beijo para você, para toda a sua família e uma ótima noite para você, tá ok? Obrigado, Gaion.